Foque no sucesso do seu hóspede e o seu sucesso virá como consequência. Você concorda? Discorda? Então, se ficou na dúvida, vem comigo para o nosso terceiro bate-papo dessa semana e o assunto é: qual é o foco, né? O foco é de quem? É do produto ou é do cliente? Tem uma frase célebre de Henry Ford, de lá de 1900 e pouquinho, 1910 mais ou menos, em que ele dizia: o cliente pode ter o carro que ele quiser, desde que seja preto. Produção em massa, quantidade, preço, volume de venda, lucro, 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 lucro. Bem-vindos à era do produto. É ruim ter um foco no produto? Não, absolutamente não é ruim. Grandes empresas têm este foco no produto e a gente vai falar sobre algumas delas aqui, principalmente as que oferecem muito valor e conseguem agregar experiências para os seus usuários. Então eu te convido agora para este bate-papo para conhecer um pouquinho mais do que é foco no produto, foco no cliente, e te dou as boas-vindas para você que está assistindo ao vivo aqui comigo ou que vai assistir no gravado depois. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Então, pegando carona nesta frase célebre, né, do Henry Ford, que aí foi o precursor dos primeiros carros, da Ford, enfim, o foco era em produzir o produto, né? Era em pensar o que o produto precisava ter para ser vendido para o máximo de clientes possíveis. Então, este era o foco no produto. E o Peter Fader, que é um dos autores aí referências quando a gente fala de colocar o cliente no centro das estratégias, ele cita, né, quando ele faz a comparação de ter o foco no produto e o foco no cliente, ele cita a Apple como um exemplo de empresa que é muito bem sucedida por ter o foco no produto. Pois é. O que a Apple faz? Eles criam produtos que acabam virando objetos de desejo dos clientes, da base de clientes deles, e eles baseiam toda a estratégia, toda a vantagem competitiva no produto. A cultura organizacional, a construção da marca, né, os investimentos ali de desenvolvimento, né, de crescimento da equipe, de inovação, estão focadas para melhorias do produto ou para novos produtos, né, da esteira de produtos deles. Então, qual é a vibe da era do produto, né, do foco no produto? Cria o produto, anuncia o produto, venda o produto, repita o processo. Então, esse processo ele funciona muito bem para muitas empresas até hoje, né? E o autor que eu citei aqui, o Peter Fader, ele dá exemplos como a Apple, como o Walmart, como a Coca-Cola, que conseguem fazer este foco de produto, mas também já tendo um certo olhar para o relacionamento com o cliente, para a experiência do cliente daquele produto, para a usabilidade, né? Só que tem algumas coisinhas, e principalmente para as empresas que ainda não têm esse olhar que essas grandes, né, que têm sucesso com essa abordagem de foco no produto, esses pequenos detalhezinhos que estão começando aí a corroer um pouquinho essa questão de foco no produto, e talvez ele daqui a algum tempo não venha a ser, né, mais o foco ideal para qualquer tipo de empresa, tá? E lá desde 1950, né, a gente falou de 1910 no início, a gente avança um pouquinho aí para 1950, quando o Peter Drucker, que é o pai aí da administração moderna, né, ele fala que o consumidor é quem determina o que um negócio é, o que ele produz e como ele prosperará. Se lá em 1950 alguém, né, referência, já estava definindo o que é o foco no cliente, por que hoje ainda é tão difícil que certas empresas tenham o conhecimento de que é necessário ter um foco, seja no seu produto ou seja no seu cliente, principalmente, né? Então eu digo assim, não tem
Qual é o foco certo? O foco é de quem? Não tem um foco certo e um foco errado. Existe o melhor foco para o seu propósito de negócio. Então a gente vê grandes aí, como o Apple, como Coca-Cola, como o Walmart, tendo ali o seu foco de produto, né? Mas prezando pela experiência e pelo relacionamento, pelo envolvimento emocional do consumidor com a marca. Mas a gente vem percebendo que a maré de mudanças, né, que está levando muitos negócios à falência por falta de adaptação, por não estar conseguindo responder aí ao novo ambiente de negócios, a novas demandas, ao novo comportamento do consumidor, tem exigido uma mudança de foco gradativa das empresas e que elas passem cada vez mais a ter um olhar mais centrado no seu cliente do que no seu produto. E a gente veio falando aqui ao longo da semana, né, já sobre algumas questões que precisam causar essa mudança, que estão aí já, né, urgentes, demonstrando e sinalizando que as empresas precisam despertar para a necessidade dessas mudanças que precisam ser feitas na questão do atendimento, na questão da experiência, na questão de como olhar para o hóspede. E trago mais um exemplo novo aqui. A gente falou um pouco já sobre as gerações, né, sobre os baby boomers, sobre o Z, o Y, o Alpha. Hoje a gente vai falar um pouquinho da Z como exemplo, que é o adolescente moderno, né? Então, ele é bastante emblemático no tipo de mudança que a gente visualiza hoje no comportamento do consumidor. Eles são uma das gerações mais exigentes que já se viu. Eles sabem exatamente o que querem, como querem, quando querem e não têm paciência para esperar. E eles não se importam como conseguem o que querem, desde que eles consigam dentro do que eles esperam e no formato que eles querem. Então, a geração Z tem esse comportamento. A geração Alpha, eu estava vendo no perfil do Consumidor Moderno, que eu super recomendo que quem gosta dessas questões siga, que eles estavam falando sobre a geração Alpha. A geração Alpha é aquela que vem para co-criar as experiências ou até mesmo criar as suas próprias experiências. E aí ele trouxe o case sobre uma impressora 3D infantil, onde as crianças já vão conseguir fazer seus próprios brinquedos, seus próprios bonecos, seus próprios super-heróis, seus carrinhos, suas casinhas, enfim, os brinquedos que quiserem. Já vai estar ali acessível para a criança fazer, né? Não vai esperar alguém, né, dar aquele presente ou fornecer aquele brinquedo. Ela mesma vai ter o poder de fazer o brinquedo que ela quiser. Então, isso já mostra como cada geração já vai ter uma mudança de hábitos de consumo super significativa. E são essas mudanças, junto com as mudanças, né, do nosso ambiente econômico, político, social, ambiental, enfim, de todo o contexto que a gente se encontra, que vão cada vez mais empurrando, né, fazendo crescer essa necessidade de uma troca de foco para um foco mais assertivo, para que a gente consiga chegar nesses clientes cada vez mais, eu não digo nem empoderados, eles estão ficando ultra empoderados, né? Eles têm clientes que não precisam mais de intermediários para chegar nos seus produtos e serviços. Olha o exemplo da impressora 3D, né? Ela vai precisar adquirir a impressora 3D, mas a partir dali ela não vai depender mais de uma fábrica de brinquedos, né? De uma loja, de um varejo que vem daquela loja, que vem daquele brinquedo para ela. Ela já vai ser autônoma em fazer o seu próprio brinquedo. Então são esses e outros fatores aí que têm feito as regras do jogo mudarem, que fazem com que a gente tenha, né, veja e perceba esse movimento de um mundo, de um consumidor que está menos tolerante com foco no produto e mais demandante de um foco nele, no cliente, né? Num modelo onde se busca um profundo entendimento do que ele quer, do que ele anseia, como ele quer aquele serviço, aquele produto, aquela experiência. E aí eles vão responder para essa empresa de acordo com o que eles estão ali dispostos a dar em troca, né? Hoje se fala muito em marketing para a criação de valor, né? Nós tínhamos ali um marketing focado para o produto, que acompanhava, né, toda aquela época de foco no produto, que a gente conversou ali do Ford, do carro preto, né? Queira um carro, desde que seja preto, porque é o único que temos. Então não se falava em personalização. Se a pessoa quisesse um carro tinha que ser preto, ponto. Não tinha outra opção de carro.
Então hoje a gente sabe que pode personalizar o carro de 1001 maneiras, né? Então cada vez mais a gente vem, né, o marketing vem encaminhando já para adaptar essas questões de foco e tornar possível estratégias cada vez mais centradas no cliente, com foco, né, voltado com o cliente ali no centro das estratégias. Transportando o assunto então para dentro aí do nosso setor de hospitalidade, para o nosso ramo de hotelaria, colocar o hóspede no centro ali do negócio, no centro do meio de hospedagem, das estratégias do nosso meio de hospedagem, vai contribuir demais para gerar valor para ele e para melhorar a competitividade do meio de hospedagem. Então, no foco do cliente, a gente pensa no que o nosso cliente, no que o nosso perfil, no que a nossa persona, como a gente fala no marketing, né? A gente precisa saber quem é o nosso cliente, quem nos consome. A gente vai entender o que ele deseja. E aí sim, a gente vai criar as estratégias para oferecer o produto e o serviço certo para ele, né? Eu não vou criar um produto, uma estrutura, um destino, um meio de hospedagem para tentar vender em quantidade, como a gente vê ainda muitos fazendo, né? Aí a nível de serviços e produtos. Eu vou olhar para o meu cliente e vou entender por quê, né? Como eu posso me tornar um objeto de desejo para ele. E aí sim, eu vou ali transformar e personalizar o meu produto dentro do possível, né? Dentro do que eu estou disposto para fazer ali a conquista daquele cliente, dentro do que eu tenho disponível de recursos, para conquistar aquele cliente, fidelizá-lo, trazê-lo ali para minha base, que ele não venha só uma, mas que ele venha várias vezes para o meu meio de hospedagem e que me recomende e que seja aí um advogado da minha marca, né, que saia falando, né, com respostas comportamentais positivas, aí como feedbacks positivos, né, como recomendações para outras pessoas. Quando as pessoas fidelizam e criam um relacionamento com a marca, a gente costuma defender essa marca, né? Não só recomendar, mas a gente passa a ser um defensor, né? Por isso que eu falei advogado de marca. Então isso são reações, são comportamentos, né? São laços que a gente consegue criar com o nosso cliente, com o nosso hóspede, quando a gente começa a focar as nossas estratégias mais nele e menos na empresa, menos no produto ou no serviço que a gente está oferecendo. Então, para a gente fazer aqui um convencimento, né? um bate-bola rápido dos motivos que a gente teria aí para adotar essa estratégia, eu vou trazer então 5 motivos para se colocar o hóspede no centro da estratégia do seu meio de hospedagem. O primeiro motivo é que a indústria hoteleira está cada vez mais competitiva e os hóspedes estão cada vez mais sofisticados, no sentido de estarem exigindo cada vez mais, demandando cada vez mais, com altas expectativas e altos níveis de qualidade e procurando muito valor. O segundo motivo é que na hospitalidade, a relação entre os hoteleiros e os hóspedes é crucial para o resultado do serviço ser bem sucedido. O terceiro motivo é que o sucesso de qualquer empreendimento hoteleiro está no diferencial que ele é capaz de oferecer aos seus hóspedes. O quarto motivo é que se uma empresa consegue ser completa e genuinamente orientada para os seus clientes, em todos os seus aspectos, ela vai estar ali habilitada, ela vai conseguir construir relacionamentos tão eficazes, tão fortes com seus hóspedes, que eles vão contribuir para a criação de valor, e esse relacionamento vai incitar os comportamentos positivos, como aqueles feedbacks fabulosos, né, e excelentes e fantásticos que a gente vê na Trip, né, e no Booking. E valor dentro desse contexto, dentro desses 5 motivos, a gente pode compreender como a capacidade que as empresas têm de se engajarem e de envolverem os hóspedes nas entregas das experiências desejadas. Quanto maior esse valor, melhor, mais sucesso, mais chances aí, mais você consegue saber que aplicou, né? Conseguiu colocar a lente ali, o foco do cliente em ação. Mas, porém, apesar desses 5 motivos aí que a gente já vem falando sobre eles há algum tempo e eu trouxe aqui resumidos para vocês,
não parece tão óbvio ainda para todos os meios de hospedagem, né? E são poucos meios de hospedagem ainda que colocam o hóspede no centro das suas estratégias. E são esses poucos meios de hospedagem que se destacam na escolha dos hóspedes, que estão na lista dos melhores hotéis escolhidos pelos hóspedes, né? Uma coisa, não é desmerecendo, não que uma coisa desmereça a outra, mas eu acho que ser escolhido pelo hóspede, figurar numa lista de melhores pela escolha do seu cliente, significa um pouco a mais do que a gente está entrando em listas, em revistas, enfim, né? Obviamente que para você entrar numa lista de revista, de um guia, alguém foi lá avaliar os teus serviços, né? Houve uma visita, houve uma avaliação, houve um feedback sobre o seu hotel que te levou para aquela lista, para aquele guia, para aquela premiação. Mas quando a gente recebe o feedback do hóspede e é promovido à categoria de melhor hotel pela escolha dele, os feedbacks dos hóspedes são espontâneos, são sinceros, são respostas comportamentais ao relacionamento que você estabeleceu com ele. Então fica ali um sentimento tão bom, uma experiência tão marcante que gera um sentimento, né, de gratidão. Eu preciso contar para o mundo a experiência, né, que eu tive aqui, porque eu quero que saibam que aqui é um lugar bom de se estar, que a gente se sente bem, né, que coisas boas acontecem aqui. Então são respostas comportamentais do hóspede como essa que a gente procura alcançar, colocando ele no foco, no centro das estratégias do negócio, né? E treinando nossa equipe, preparando nossa estrutura, preparando os nossos recursos para que esse encantamento, para que esse atendimento, para que essa experiência, enfim, se consiga entregar um valor capaz de causar, de reverberar essa experiência positiva, esse comportamento positivo. E qual é a minha intenção aqui? É justamente buscar esse despertar de que é necessário fazer essa troca de lente quanto antes, né? Não esperar a necessidade ficar tão grande e a competitividade do mercado ficar tão grande, ou você acabar perdendo a sua reputação, ou ficando para trás com os outros que já entenderam isso e já estão aí frequentemente na lista dos melhores e sempre ali se tornando cada vez mais objeto de desejo dos seus hóspedes. Você não precisa ser tragado por essa onda, né? Tá na hora, ainda tem tempo suficiente aí para acordar e já começar a aplicar o foco mais assertivo para os seus hóspedes, né? Se a gente concorda aqui que o cliente é a razão de existir de qualquer negócio, por que não é óbvio ainda que ao invés de a gente ficar tentando adivinhar o que ele quer, a gente não seja melhor a gente se conectar com ele para conseguir fornecer a melhor solução que ele precisa? Ser uma empresa focada no cliente é uma coisa, né? É a gente buscar fazer o certo, e isso já é meio caminho andado. Mas dentro do foco, do centro, de colocar o cliente no centro, de ter o foco no cliente, existe mais um degrau que é chamado foco do cliente. Como assim, Thaís? É muita informação, assim, né? Em tanto tempo. A gente saiu lá do foco do produto, não é o vilão, não é o cara mal, ainda funciona muito bem para muitas empresas e talvez também para alguns meios de hospedagem ainda funcione muito bem, né? Mas estamos vendo aí que as mudanças no mercado, no contexto, na dinâmica mundial, no comportamento do consumidor, alguma hora vai tornar inevitável a troca do foco de produto para cliente, tá? E quando a gente chega então no foco do cliente, nós temos aí 2 níveis. É você estar centrado no seu cliente e é você olhar pelo foco do cliente, tá? Então, uma diferença básica aqui, uma relação bem simples para tentar explicar essa diferença. Ter o foco no cliente é uma letrinha só que muda, mas vamos aí prestar bem atenção porque o sentido muda totalmente. O foco no cliente é quando a empresa projeta o desejo do cliente. Ela tenta prever o que o cliente quer. Ele não deixa de estar no centro,
mas a empresa acaba utilizando dados que ela tem à disposição para tentar ali fazer a previsão do que aquele cliente quer, né? Mas o cliente aqui, ele ainda não é visto como uma pessoa única, como um sujeito. Ele é classificado, ele é agrupado num perfil com outros clientes com gostos similares. Então ainda não tem um nível de personalização que diga que aquela empresa é verdadeiramente centrada no cliente dela. Quando a gente fala de foco do cliente, a gente não tenta prever, a gente vai para acertar, a gente vai para entender o desejo do cliente. Nós vamos além dos dados e criamos relacionamento. Nesse foco do cliente, a gente tenta entender o que ele quer e não o que a gente imagina que ele quer. A gente põe a lente do cliente para enxergar qual é a melhor solução para ele, qual é o melhor serviço, qual é a melhor experiência. Nesse foco, o cliente é único e está totalmente imerso, né? A gente traz ele, envolve ele na criação da experiência e a gente traz, né, a questão de co-criar, de criar junto. O cliente vem, né, se sente parte ativa da criação da experiência que ele vai estar ali desfrutando, tá? Um exemplo bem simples que eu ouvi hoje é do Wellington, meu parceiro da Atlas Trip, que ficou aqui gravado e aí eu trouxe já para comentar com vocês. Ele relatou que ele leu um case de um hóspede que ligou para a recepção perguntando se tinha um remédio para gripe ou para dor de cabeça, enfim, que ele estava se sentindo muito incomodado e ele precisava daquele remédio e não tinha com ele. Então a recepção, né, procurou se inteirar de qual remédio seria, enfim, do que ele precisava, se ele estava se sentindo bem, se precisava de algum outro tipo de apoio. Ele falou, não, tudo bem, acredito que só o remédio mesmo resolva. O serviço de quarto do hotel subiu até o quarto do cliente, mas não só levando o remédio que ele pediu, levou um kit de recuperação para aquele cliente. Um chazinho, uma canjinha, uma água, um kit, né? Com coisas que ele pudesse precisar ali que auxiliassem no pronto restabelecimento dele. O foco do cliente, além de tentar entender o que ele quer, é tentar olhar um passo à frente, é tentar buscar a melhor solução para ele, ainda que ele não veja essa solução. O cliente ligou pedindo um remédio e o hotel levou ali comida, bebida, conforto, né? Quando a gente fica gripado, quando a gente fica assim mais frustrado, tudo que a gente quer é uma canjinha, uma comidinha confortável ali, né? E ficar quietinha no nosso canto. E o hotel teve essa percepção e proveu essa experiência, né? Esta solução. A solução para o hóspede era o remédio, mas o hotel quis ir além, né? Fez o básico bem feito e ainda superou as expectativas do cliente de uma forma em cortesia, obviamente, né? E trazendo mais conforto, mais acolhimento, mais hospitalidade para aquele hóspede, para aquela pessoa que estava ali hospedada e que não estava se sentindo bem, estava fora de sua casa e que precisava daquele apoio naquele momento. Então, para mim, esse aqui foi um case sensacional e demonstra o que é verdadeiramente ter o foco do cliente. Quando a gente pensa em ser orientado, né, uma empresa orientada, centrada no cliente, é esse tipo de atitude que a gente tem que cultivar dentro da nossa cultura organizacional e junto com a nossa equipe. Eu espero que vocês tenham conseguido aí nessa curta explicação entender a diferença do foco no cliente e foco do cliente. Eu acho esse case muito poderoso para demonstrar isso. E como ele é importante, né? Como a gente tem avançado na questão dos focos, a ponto de o próprio foco do cliente já estar melhorado. E aí, quando a gente ajusta o foco certo e quando a gente se dispõe a entregar o melhor para o nosso cliente, a entregar um valor que vai além da satisfação, além das expectativas, a consequência é uma linda relação de ganha-ganha.
Ganha quem presta o serviço, ganha quem recebe o serviço, ganha quem cria essa experiência em conjunto. Então, o hotel vai ter ali, independente do tamanho de investimento que ele teve para entregar aquele kit de recuperação para o hóspede, ele vai ter a gratidão daquele hóspede que estava ali sozinho no momento de doença e recebeu esse amparo. Com certeza vai ser uma experiência que vai marcar ou até transformar a visão de hotel que esse hóspede tem. Tem um livro do Carlos Ferreirinha que fala que o paladar não retrocede. A partir do momento que a gente prova, que a gente experiencia, que a gente vivencia alguma coisa boa, a nossa expectativa com relação àquela coisa sobe. Então é difícil a gente experimentar um novo produto, um novo serviço que seja similar e não comparar expectativas, não comparar satisfações. Então, quando a gente fala que o mercado está se tornando cada vez mais competitivo, também é muito nesse sentido. Pode ter certeza que vários meios de hospedagem, como os que a gente analisou aqui, como os cases que a gente tem trazido ao longo das lives, já estão se esforçando muito para enxergar o cliente pelo foco dele e para oferecer soluções cada vez mais personalizadas para os seus hóspedes. Então, eu convido vocês a serem, o mesmo convite que eu fiz ontem, a serem aí agentes promotores dessa mudança, desse despertar dentro dos meios de hospedagem de vocês, dentro das empresas de vocês, porque o que a gente fala aqui não é só aplicado à hotelaria, A gente está aqui dentro de um perfil que fala sobre hospitalidade e a hospitalidade ela se aplica em qualquer âmbito, em qualquer empresa, em qualquer nicho, porque a pessoa que é apaixonada por hotelaria acaba focando nisso. Mas tudo que a gente vê aqui pode ser aplicado em qualquer negócio. Pode ser aplicado tanto em negócio de hospitalidade, de turismo, restauração, de cafés, alimentação, enfim, em hospitais, quanto em clínicas, em recepções, em atendimentos, em academias, em cinemas, em qualquer lugar que preste atendimento e que preste serviço. Isso vale, tá? O que eu trouxe para vocês aqui hoje foi um posicionamento de marketing que é cada vez mais urgente, para o setor de serviços, que é olhar o nosso consumidor como uma pessoa e não como um número e não como mais um. Então eu espero ter entregado um conteúdo de valor para vocês aqui hoje. Fico à disposição se quem está aqui ao vivo comigo queira fazer alguma pergunta ou se quem está depois assistindo no gravado queira deixar a sua contribuição, a sua pergunta aqui no chat, pode ter certeza que eu fico de olho ou me chama lá no direct que eu respondo. E convido vocês para amanhã nós falarmos um pouquinho sobre de onde vem o uau, E eu defendo que o uau, ele vem de dentro. E aí eu convido vocês para participar comigo amanhã desta reflexão. E já aviso que semana que vem teremos uma série de lives especiais com convidados, com profissionais do mercado hoteleiro, do mercado de hospitalidade, de tecnologia, de marketing, enfim, que vão vir conversar, aqui com a gente, para a gente aprofundar parte dos temas que a gente veio conversando essa semana. Então eu agradeço a todos que estão comigo aqui ao vivo de coração, por estarem hospedados, por terem dado check-in nessa live e ficado comigo até então. Agradeço a todos que vão assistir depois e desejo uma excelente noite para todos nós.